E aí, meus queridos, mais uma vez, bom dia, estamos de volta, só que dessa vez com geografia. Devo confessar que estava com saudade de trabalhar esse componente curricular com o 5º ano. Esse ano estávamos trabalhando português, mas no ano passado era assim, né? Português e geografia, isso é muito bom a gente estar aqui de volta. Não me deixem só, vocês que estavam acompanhando a aula de português, de matemática, respondendo aí, interagindo no chat, e espero continuar aí com a participação de vocês. Para me ajudar desta vez na aula, nós temos a querida Raquel. Quem é Raquel? Localiza aí na tua tela essa moça de preto bonitinho, bem no cantinho. Achou? Isso mesmo, ela está aqui. Olha, apontei certo dessa vez. A Raquel está aqui nos ajudando comigo. É o primeiro dia, não é? Está aí aparecendo o nome dela, né? Vitória Firmino. Eu falei Raquel? É Raquel ou Vitória? Raquel? Pronto, agora tá certo. Não foi falha minha, não vou dizer de quem foi, porque isso acontece, né? A Raquel Cabral está aqui, seja bem-vinda, Raquel. Comigo é o primeiro dia dela aqui, estamos muito felizes em tê-la ingressando aqui na nossa equipe, que é uma equipe show de bola. E quem vai também me ajudar a continuar, não é que aqui é um bate-bola, ela me ajuda, eu a ajudo e assim a gente segue. Professora Kedma, hoje na terceira aula, vamos embora. Estou aqui mais uma vez, dessa vez apostos para a aula de geografia. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, vou ficar bem aqui atenta, inclusive acompanhando o que você está respondendo para ver se eu aprendo com você também, tá? Vamos embora mais uma vez? Eu estava esperando, vamos embora. Então, vamos embora. Os recadinhos, você já sabe, pode interagir pelo aplicativo, pode assistir essa aula pelo 22.3, lembrando que a partir de hoje as aulas começaram às 9 horas, tá? Então, não é mais às 8h30, para aqueles que gostam de dormir mais um pouquinho, ó, ganharam aí mais 30 minutos de descanso. E essa aula também estará disponibilizada mais ou menos lá para o meio-dia no nosso canal do YouTube, Educa Recife. Procura lá, você vai assistir, você vai interagir e eu sempre dou uma olhadinha para ver quem respondeu, para citar o nome aqui na aula. O tema da aula de hoje de geografia é este aqui, ó. A conservação e preservação da biodiversidade brasileira. Como geografia, estamos voltando hoje, mas quando trabalhamos português aqui, nós abordamos também o conteúdo de biodiversidade. Você, aí que está em casa, você lembra, sabe qual é o país do mundo que tem a maior biodiversidade? Lembrando que bio significa vida. Então, diversidade de vida. Qual país do mundo você acha? Você pode responder no chat. Qual país você acha que mais tem biodiversidade animal, vegetal? E aí? Eu vou te dar 3 opções, tá bom? E você coloca lá no chat. Vamos ver, vamos começar com China, Estados Unidos ou Brasil? Qual desses 3 países tem a maior biodiversidade brasileira? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2, a internet hoje, não sei se é a internet, o que é que está acontecendo? Eu estava atualizando direto o chat para poder chegar a mensagem de vocês. Se chegar depois, a professora Kedma vai me dizer e eu tenho certeza que vocês acertaram. Isso mesmo, o país que tem o maior número de biodiversidade é o Brasil. Então, se chegar a resposta depois, a professora vai dizer para mim, ela está ali atenta, esperando a resposta de vocês, tá certo? Tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes chega depois. Aí a gente dá aquela atualizada, a mensagem chega, mas ela vai citar, tá certo? Então, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Que interessante, não é? Vocês estão lembrados o que é biodiversidade? Professora, a senhora está começando geografia hoje, mas na aula de português nós trabalhamos também com biodiversidade. E eu acabei de dizer que bio significa vida. Diversidade, a gente está dizendo, é diferente. Então, diferentes tipos de vida. Então, o que é biodiversidade? Como o próprio nome indica, biodiversidade trata da diversidade de vida
em todos os ecossistemas existentes, seja no mais profundo oceano, seja no topo das mais altas montanhas. Então, nós estamos acostumados a ver a vida, né, aqui na Terra, porque nós somos seres terrestres, no oceano, mas não no tão profundo, mas existe vida em todos os ecossistemas da Terra. Até ali, onde a gente nem imagina, ali também tem vida. Vai passar aí para vocês várias imagens, vários pequenos videozinhos de seres vivos de maneiras diferentes. Temos aí as aves, não é? Observem como é bonito a cor, não é, gente? Como o Brasil ele é rico, como o nosso planeta é rico em biodiversidade. Então, nós temos aí as aves. Olha também essa imagem aí, que linda, no fundo dos oceanos. Nem todo mundo tem a oportunidade, não é, de fazer um mergulho no local como esse. Oportunidade e coragem, não é? Eu não sei se eu tivesse oportunidade, se eu teria coragem de fazer mergulho. Qualquer coisinha eu sinto com aquela falta de ar. Professora Ked, mas a senhora teria coragem? Se alguém lhe convidasse para fazer um mergulho num local como esse, fale a verdade. Não vale fake news. Apesar de ser uma pessoa mais ou menos aventureira, eu gosto muito de trilha, né? Eu gosto de fazer muitas caminhadas, mas eu confesso que quando fala em água, eu sou um pouco medrosa. Eu não sei se eu teria coragem, eu acho que ainda hoje eu não senti essa vontade de mergulhar. Por enquanto, eu prefiro ficar em terra mesmo. E você que está em casa, teria coragem de explorar o fundo do oceano e conhecer essa biodiversidade? Lindíssimo, não é? Mas eu acho que essa coragem eu não teria. Veja aí também essa outra imagem, não é? A biodiversidade da forma vegetal agora, que lindo, não é? E lembrando que aí, se a gente conseguisse, não sei se é com microscópio, como seria, a quantidade de insetos que teriam aí, teria muito mais vida do que isso aqui que nós estamos vendo. Olha aí os mamíferos representados aí. Eu acredito que seja uma macaquinha, né? Porque se ela está com filhote, geralmente esse instinto aí é o instinto materno, não é? Bem meiga essa cena, não é? Muito meiga aí a biodiversidade do nosso planeta. Vamos estudar um pouquinho os 6 biomas que compõem o que o Brasil ele tem, tá certo? Não vamos nos aprofundar assim, bem detalhado em cada um, porque o tempo não seria suficiente. Vamos estudar um pouquinho, tem aqueles que a gente já conhece, tem aqueles que vocês vão conhecer hoje, mas eu prometo que nas próximas aulas esses conteúdos serão aprofundados e já fica aí a dica para o final da aula, para você pesquisar, não é? Eu sei que está um pouquinho cansadinho, 3 aulas assim seguidas, mas vocês são maravilhosos, gostam de estudar. Então, depois do descansamento um pouquinho, vai lá no site de busca e o bioma que eu vou te apresentar aqui, que você não conhece, você vai aprofundar a sua pesquisa e enriquecer o seu conhecimento. O Brasil, ele é formado por 6 biomas de características distintas. Quais são esses biomas, professora? Já está aí na sua tela. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Vamos linkar agora um pouquinho com o português. Todas as palavras estão com letra maiúscula, porque é o nome próprio daquele bioma. E como está aí, ó, uma enumeração, estão entre vírgulas. Então, lembra daquela aula de pontuação que nós tivemos? Então, uma aula vai aí complementando a outra. Então, esses são os 6 biomas que o Brasil é formado. Biomas brasileiros, o que é isso, professora? São regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Os seres que habitam, seja na área vegetal, animal, não é? Naquele bioma, ele tem as características ali parecidas, semelhantes. E aí foram se reunindo e formaram 6 biomas que o Brasil pertence. Observem esse mapa, ele vai crescer aí para vocês. Isso. As cores, nesse mapa aí faltou a legenda, mas em cada região brasileira tem uma cor aí diferente, está escrito o tipo do seu bioma. Na região norte, nós vemos que predomina que bioma, vocês conseguem ler aí, o bioma
Amazônia. Quando a gente pega aí, ó, o centro-oeste, já um pouquinho da região norte e nordeste, nós temos o bioma cerrado. Também aqui no nordeste, nós temos o bioma tanto caatinga, como observe que o bioma Mata Atlântica, ele cobre todo o nosso litoral, tá certo? Dá para perceber muito ele na região sudeste, mas se você for subindo, ó, ele chega lá no nordeste também. E lá no finzinho, na região sul, nós temos o bioma dos Pampas. Então, aí estão os 6 biomas. Sim, aqui na Centro-Oeste, ó, o bioma Pantanal, que está sendo aí bem divulgado, todo mundo conhecendo mais profundamente esse bioma, a vegetação, os animais. Então, esses são os biomas que formam a região Nordeste. Professora Kedma, tem alguma coisa aí no chat para a gente? Bom, eles continuam aqui respondendo. Quando você falou de biodiversidade, eles falaram do Brasil como um todo, e não é errado, né? Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando dessa diversidade de vida existente. E uma coisa importante, quinto ano, não é só animal, tá? Quando a gente fala de animal, a gente também fala de flora, a gente fala sobre elementos, por exemplo, como a água, como o solo, tudo isso está relacionado com a biodiversidade. Todos os elementos de um ecossistema estão interligados, tá certo? Então, presta atenção nisso. Quando se fala em biodiversidade, a gente fala da relação entre essas espécies, entre esses tipos, né, de ecossistemas, a gente fala da diversidade de animais, de plantas e dos outros elementos também. Professora Kedma sempre ajudando. A garganta da professora deu uma falhada, mas como é bom a gente trabalhar em equipe, ela aí complementou de forma maravilhosa. O primeiro bioma que nós vamos estudar é o bioma Amazônia. Não estou falando só da floresta, estou falando no bioma ali por completo, como a professora ela falou. O bioma Amazônia compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, que estende-se por 9 países da América do Sul, sendo sua maior porção localizada no Brasil. Você, estudante do 5º ano, sabia dessa informação? Muitas pessoas pensam que a floresta amazônica está apenas no Brasil. Não, ela passa ali por 9 países da América do Sul. Agora sim, a maior quantidade dela está localizada na região norte do Brasil, não é? Deixa eu voltar aqui. Passei muito. Então, temos aqui, vejam que imagem belíssima desse bioma, que é o bioma Amazônia. Esse aí, para quem não conhece, é o rio Amazonas, não é? Veja que aqui nós temos, é porque a imagem só mostra a água e as árvores, mas também nós temos inúmeros animais, tanto na terra quanto dentro do próprio rio. O segundo bioma, que é o bioma cerrado, a professora Kedma vai me socorrer, ela vai ler esse slide para mim, porque a garganta, ó, tá indo, vem embora. Vamos lá, professora, me ajude, por favor. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Conhecido como savana brasileira, apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Aquífero é uma formação geológica subterrânea que funciona como reservatório de água, sendo alimentado pelas chuvas que se infiltram. Eita, só um minutinho que saiu aqui, ó. Espera um momento, estamos de volta. Vamos lá, aproveita. Lohane, inclusive, disse o seguinte: professora, minha atividade de casa é dessa atividade que vocês estão falando. Olha que maravilhoso. Então, já aproveita, foca, né, na aula da professora Abigail e eu tenho certeza que você vai conseguir responder, certo? Como a professora Kedma estava explicando, ela explicou aqui, cadê aqui, ó? Ela leu sobre o bioma cerrado,
que ele é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Então, aqui, quando ela lê o potencial aquífero, está em vermelho porque o que é aquífero? E ela vinha aqui explicando. É uma formação geológica subterrânea que funciona como um reservatório de água, sendo alimentado pelas chuvas que se infiltram lá no subsolo. Fornece água para poços e nascentes em proporções suficientes, servindo como proveitosas fontes de abastecimento. Então, vamos dizer que é um poço natural ali. Veja que legal, nós temos aqui a imagem desse bioma. Já bem diferente, perceberam a diferença da imagem lá do bioma Amazônia para o segundo bioma? Vamos, olha aqui novamente, ó, muito diferente, não é? Bioma Caatinga, lembrando que todos esses biomas, eles estão aonde? No Brasil. Então, veja como é diferente, como as paisagens são diferentes. Nenhuma é melhor do que a outra, são belezas distintas, não é verdade? Esse bioma Caatinga você com certeza conhece. O bioma Caatinga, ele compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupando boa parte de que região, quinto ano? Nordeste, até a porção norte de Minas Gerais. Você que está aí no chat, já viu essa paisagem? Nem que seja na TV, numa propaganda, numa reportagem. Lembra a notícia, na aula de português, reportagem, muita reportagem. Então, quem gosta de viajar, com certeza já viu bastante esta paisagem. É uma paisagem comum a todos nós nordestinos, que é o bioma Caatinga. E não se engane, viu? Às vezes as pessoas olham assim, veem que é uma vegetação um pouco seca, mas tem muita vida aí, viu? Vegetal e animal também. Olha aí outra imagem. É bem verdade que esse bioma, ele sofre muito com as secas, mas ele já consegue se adaptar, veja, ele não morre. Não sei se quem gosta de viajar já percebeu esse detalhe. Quando é tempo de seca, a professora Kedma, ela viaja mais do que eu, então eu vou dizer, ela vai complementar aí, ela vai dizer se eu estou certa ou se eu me equivoquei, tá certo? Ela é mais viajada, segredo, tá? Ela viaja mais um pouquinho do que eu. Quando é época de seca, tá assim cinza, não é isso, professor? Essa cor assim meia, sem, a gente vai dizer que é sem cor, mas o verde some. Basta dar uma chuvinha e tudo fica que cor, professora? Exatamente. Inclusive, eu vinha pensando, ela falando em viagem, eu já pensei em uma. Eu já fui ao Vale do Catimbau, que fica no nosso estado, hein? Vale do Catimbau, ele fica em Buíque, interior do estado, onde a gente encontra muitas espécies como essa. E o que ela falou é exatamente isso. A gente tem uma ideia, né, de quando está muito seco, de vai estar cinza, de vai estar como se estivesse morrendo, né? Basta dar uma chuva e tudo vai ser um pouco diferente, mas não é tão assim, hein? Dependendo do lugar. Essa situação acontece quando, claro, a gente consegue encontrar essa espécie de planta mais no sertão, né? Mas o clima entre um lugar e outro também pode variar. Inclusive, a paisagem varia também. E quando chega aquela época das chuvas, o verde renasce, não é? O que você pensa que estava morto, está vivo. Isso é verdade, mas existe um processo, tá? Não pensem que é uma mágica. Bateu água, já ficou verde, Bateu água, já ficou verde. Isso que a professora Abigail falou é verdade, mas existe um processo para que isso aconteça. Por quê? No sertão, a quantidade de chuva, dependendo do lugar, é muito menor. Existem lugares onde a temperatura é muito alta. Então, para que essa região, né, para que essa flora, ela realmente renasça, precisa de uma quantidade maior de chuva. Não é o caso do Catimbau, tá? Não é muito o caso do Catimbau, não. Lá é sertão, mas existe uma quantidade de chuvas relevante, tá bom? Aí veja a diferença. Essa imagem para essa. Exatamente. Mesmo bioma, né? Mas aí, como a professora falou, a intensidade das chuvas naquele local vai fazer a diferença. Inclusive, eu disse que viajo pouco, né? Mas eu já fui ali a Petrolina e é longe, gente. É longe, muito distante daqui. E o que é que acontece? Claro, não fui de avião, né? Fui de ônibus. Então, você passa por inúmeros municípios onde você encontra essa paisagem aqui, seca, né?
passei por muitos braços de rios secos, mas quando a gente chega num local que a água do São Francisco banha, é totalmente diferente, porque como o solo tem irrigação, a paisagem fica assim, inclusive vi plantações de videiras, que são pé de uva, né? Lindíssimas, por conta da irrigação do solo, mas é uma paisagem muito bonita, a paisagem da Caatinga, e muito forte, resistente, não é, ao sol. As plantas, elas se adaptaram a esse tipo de clima, os animais que vivem ali também se adaptaram ao clima, e é um bioma muito interessante, vale a pena. Olha, a professora citou o Vale do Catimbau, eu citei ali Petrolina, onde tem ali muitas videiras, você pode pesquisar esses locais após a aula e você vai conhecer e ver fotos incríveis. O quarto bioma é o bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, indo dos estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Lembra no início da aula, quando a gente viu um mapa que tinha ali todos os biomas, e eu mostrei para vocês que toda a costa, todo o litoral, ele tinha ali Mata Atlântica. É bem verdade que a Mata Atlântica ela já foi muito devastada. Essa imagem aí mostra ela muito grande, não é? Mas ela foi muito devastada, tá certo? Onde hoje nós temos aí, né, prédios, shopping centers e tantas outras coisas, lá no tempo, principalmente da colonização, nós tínhamos o quê? A Mata Atlântica. E aí, como a aula de hoje é preservação da biodiversidade, o que nós podemos fazer, não é? Para que esse desmatamento não aconteça. Porque você sabe, quando a gente mexe na árvore, mexe também nos animais, porque o animal ele precisa da árvore como habitat, fornecimento de alimentos, então é uma cadeia, um ser precisa do outro. O quinto bioma é o bioma Pantanal. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional. Lembra? A Mata Atlântica, 13%. O Pantanal, 2%. Menos importante, jamais. Riquíssimo em vida, em beleza e precisa também ser preservado. Olha aí, ó, lembra que a gente falou que era uma planície alagada? Então tá aí o exemplo, a querida capivara aí, tomando a sua aguinha aí. Como diz a professora Keise, é de boa na lagoa que ela diz. É de boa na lagoa, literalmente. Pronto, então está aí, em homenagem à professora Keise. E o bioma Pampa? O bioma Pampa é conhecido como Campos Sulinos, ocupa cerca de 2% do território brasileiro, abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul. Por isso que ele é chamado de Campos Sulinos, porque ele está lá no sul do nosso país. Também uma vegetação bem diferente da que nós estamos aqui acostumados. Quem vive aqui no Recife está acostumado, né, com mangue, não é, com aquela vegetação que nós encontramos na praia ou nas praças. Então, quando partimos para uma vegetação assim, nós sentimos bastante a diferença. Olha aí outra imagem também. Aí vai uma perguntinha para você ficar refletindo, estamos caminhando para o finzinho da nossa aula, e vai aí uma perguntinha para você refletir. Falamos um pouquinho sobre cada um dos biomas, todos eles são importantes, todos eles são ricos em vida, em biodiversidade. O que você, estudante, o que nós podemos fazer para preservar esses biomas? Que ações você pode fazer? Será que quando a gente fala em reciclagem ajuda a biodiversidade? Sim, porque quando eu reutilizo, eu evito que os recursos naturais sejam retirados da natureza, mas você pode colocar tanto no chat aqui, quanto lá no YouTube, outras ações que nós podemos fazer para preservar os biomas brasileiros. Quero agradecer a Raquel, dizer ela seja muito bem-vinda aqui à nossa equipe, muito bom tê-la com a gente. E hoje eu quero agradecer dobrado a professora Kedman, eu sempre agradeço a ela a companhia, a interação, mas hoje ela assim me salvou a garganta hoje no meio da aula, deu aquela travadinha, mas ela ali firme e forte, ajudou, e é isso, né, gente? Trabalho em equipe, professora Kedman, meu muito obrigada. É exatamente isso, estamos juntas, professora.
Não tem problema nenhum. Eu sempre estou aqui aprendendo tanto. O que é que custa eu colocar em prática o que eu mesma aprendo com você? Sem palavras para concluir, dou aqui para vocês o meu até logo. Amanhã estamos de volta, lembrando, às 9 horas, tá certo? Muito bom estar com vocês. Em homenagem a ela, fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.